Viver na zona rural, muitas das vezes a gente está sozinho, né? Quer uma amizade, quer uma conversa e não tem ninguém. Eu, graças a Deus, eu tenho um bando de sacis que me ouvem, né? Então esse aqui é um deles, não é? Que eu faço questão de mostrar para vocês. Mora aqui em casa, nós temos 4, 5 sacis, 6. E cada dia é uma conversa mais original que vocês possam imaginar. Um dia fala das artes dele, outro dia fala da fome, que está com fome, outro dia reclama do frio, né? Principalmente porque bunda, né? Não tem. E na verdade também pela dificuldade que ele tem de correr, por ter uma perninha só. Mas esse personagem faz parte da alma do nosso povo, faz parte da história do Brasil. Principalmente destacado aqui no Vale do Paraíba, pela vida e a obra do Monteiro Lobato, ali de Taubaté, que foi promotor aqui numa cidade vizinha que se chama Areias. Então está aí o meu amigo Saci, né, alegre, rindo, bocudos, como sempre, mão aberta, enfim, faz parte do encanto que temos aqui na Fazenda do Tropeiro. Falar sobre Josias Mendes é uma constância de emoção para mim. Eu conheci aqui em Silveiras por ocasião da realização da primeira festa de tropeiro. E nunca mais nos separamos de convívio. Com destaque curioso é que a família da minha mãe e do meu pai, coincidentemente, vieram da mesma cidadezinha dele, no sul de Minas, aqui vizinho a Silveiras, a Cruzeiro, né? E o Mendes do Josias é o mesmo Mendes da minha avó materna. Enfim, eles foram parentes, localizamos esse parentesco, foi uma coisa extraordinariamente naquele momento. E a partir de então, o Josias raramente vinha à cidade sem passar aqui na nossa propriedade do Tropeiro. É interessante citar que o Josias chamava a atenção de muitas pessoas, inclusive do José Luiz Pazim, porque ele veio de Minas, foi morar no alto da Serra da Bocaina, quase com a divisa com Paraty, e ficou até o fim da vida dele, seguindo o mesmo processo de trilha de tropas, a vida por séculos aqui em cima. Os últimos dias de Josias, ele viveu aqui em Silveiras, na casa de uma das filhas, e eu rendo uma homenagem a ele firme, sólida, mantendo aqui em casa um rancho de tropas, onde tem uma sala de aulas e todo esse ambiente daquele rancho é em homenagem a esse personagem e os seus, claro, seguidores e que respeitam a simplicidade, a dignidade, o homem de fio de barba, tão importante na história de um povo. Eis um espaço de extremo respeito aqui na nossa fazenda. E é curioso que é muito respeitado também por todos que nos visitam. Todos percebem a importância da nação indígena na nossa região. Os seus descendentes mantêm-se isso até hoje. E bonito também é um nome, né? Quais são os nomes indígenas que nós temos ainda no circuito de movimentação todo dia? Principalmente Bocaina, que significa travessia. Travessia para onde? Para o litoral do estado do Rio de Janeiro. Isso tudo para mostrar que uma construção dessa, absolutamente simples, tem vários anos, eu estou dizendo porque não é uma coisa recente não. E essa construção, serve muitas das vezes de modelo para decoração de shopping, decoração de ambientes sofisticados hoje no Brasil.
Vem arquitetos aqui, estudam, levam os seus conceitos, repito, para shopping, para lojas bonitas, enfim, para a universidade, tudo isso com a intenção melhor, que é mostrar a alma de um povo. É isso aí, meu amigo. Esta é a tentativa que tenho nessa manhã de julho de proporcionar aos meus ouvintes o carinho e o respeito que eu tenho por essa figura que foi José Luiz Pazin. Não fui seu aluno, não estudei com ele em Lorena, a conheci já adulto, tanto ele na fazenda dele Boa Vista, em Roseira, perdão, e eu lá em Caçapava, na fazenda Gramado. José Luiz foi um grande personagem, uma grande figura, uma figura original em todos os seus comportamentos. Inclusive, nessa manhã, eu registro aqui a presença de uma imagem que ele que me deu, de Nossa Senhora de Guadalupe, a padroeira da América. Nunca podia imaginar que pudesse um dia receber uma lição dessa ordem. O José Luiz marca todas as gerações dos últimos 30 anos no Vale do Paraíba. Gerações voltadas ao turismo, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao convívio civilizado, digno, simples e, acima de tudo, solidário. José Luiz foi embora muito cedo e deixa para todos nós aqui da região, que tivemos o privilégio de conhecê-lo, uma gratidão, um respeito, um carinho e, acima de tudo, esse momento que a gente pode e deve, todos nós, mostrarmos sempre a presença dele na vida de cada um de nós. Então, tenho pelo Zé Luiz uma emoção enorme de falar sobre ele. Muito carinho, muito respeito, muita amizade, amor por tudo que ele representou, não só para mim particularmente, mas para minha família e também para os amigos comuns que até hoje nos encontramos e raras as vezes deixamos de comentar sobre a figura do José Luiz Pazin. E José Luiz Pazin, jovem ainda na sua fazenda Boa Vista, em Roseira Velha. Aqui na minha biblioteca, eu testemunho a vontade enorme das pessoas de conhecerem, saber e até aproveitar bastante do que nela temos. Aqui é um exemplo, esse imenso trabalho sobre a tradicional culinária do Vale do Paraíba. Aqui é um trabalho sobre Monteiro Lobato, o nosso grande ídolo da região. E aqui algumas das minhas publicações sobre Maria Paulina, a história de uma mulher tropeira. E a primeira que eu fiz foi sobre Voltando às Origens, que eu falo sobre Silveiras. Mas é importante considerar que temos aqui atrações muito interessantes também. Temos aqui à disposição do pessoal publicações incríveis de escritores do Vale do Paraíba, coleção exatamente da nossa biblioteca maior, que é exatamente a sabedoria da editora Barça. Quer dizer, então tudo isso está aqui à disposição. Acho muito importante essa gravação, porque ela poderá divulgar isso e aumentar o número de visitantes. Nessa manhã de domingo, é muito honroso para mim, emocionante, falar sobre esse casal aqui, os meus pais, Dona Marinha Azevedo Ferraz e José Ferraz Filho. Acho gratificante também, já chegando aos 80 anos, eu imaginar o quanto de esforço eles fizeram para que nós recebêssemos os seus conceitos de civilidade. Quem nós? A Inayá, minha irmã, e Marise também. Isso é válido porque, afinal de contas, até hoje, esse comportamento é mantido por nós três. Esse comportamento nós buscamos repassar para os nossos filhos e netos. E também aqueles que nos visitam, que percebem a forma simples, séria, preservacionista, acima de tudo, em função da qualidade de vida de cada um de nós. Eu registro aqui também, com muita emoção, que eu peço para que vocês percebam, a minha mãe,
não é? Já com seus problemas do reumatismo defeituoso, infeccioso, que proporcionou para ela um fim de vida terrível. E isso aqui, o meu pai amparando, fez com que nós tivéssemos sempre esse conceito de participação, de respeitabilidade, eu vou repetir até, e de posicionamento em função das pessoas que eram ou são ou poderão um dia ser atingidos por uma doença sem retorno, né? Então, nessa manhã aqui em Silveiras, onde essa fazendinha foi dele e dela, né? E que a gente recebeu como herança, e que tudo eu faço aqui em memória deles. A horta, o pomar, a cozinha, a comida, a maneira de receber e principalmente os detalhes mais dignificantes de uma árvore, de um tipo de passarinho que convive aqui, dos vizinhos que nunca tivemos nenhum conflito, enfim, no processo de viver em comunidade com dignidade e respeitabilidade. Essa é a mensagem que eu daria nessa manhã. Estas placas nas árvores, aqui da Fazenda do Tropeiro, eu busco homenagear pessoas da minha terra que marcaram a minha vida, né? Pela simplicidade, pela originalidade, pela vida artística e principalmente pela solidariedade. Minha Júlia foi uma personagem assim na nossa terra. Era benzedeira, curandeira, simples, 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 simples. Acolhia crianças, foi uma mulher maravilhosa mesmo. Então, eu tenho muita honra, muito orgulho, para não dizer assim, emoção mesmo, de ter uma placa com o nome dela, onde eu homenageio, não somente a ela na minha cidade, vamos dizer assim, mas quem vier visitar a Fundação e a Fazenda do Tropeiro vai deparar com um volume muito expressivo de plaquinhas identificada pelas árvores. E é curioso também afirmar que tem aí artista, cantor, solidário, muitos, não é? Fraternos, amigos do meu pai, amigos do meu avô, enfim, tudo com a mesma intenção, de respeitar a vida e a passagem de cada um por aqui. É extremamente importante quando se fala no processo evolutivo de uma comunidade, no caso Brasil, no caso Vale do Paraíba, no caso Silveiras, sem a gente citar a importância da religião em todos os segmentos. Você vê isso em todas as manifestações do dia a dia. Deus te acompanhe, vá com Deus, Deus te abençoe, enfim. Tudo isso faz parte de uma formação espetacular que nós tivemos. Mantemos isso até hoje nos oratórios, nas capelas, nas igrejas, cuja arquitetura é visível. São os prédios mais importantes das nossas cidadezinhas. De grande visibilidade, de grande recurso arquitetônico e principalmente da ambientação dessas capelas. São maravilhosas. E é interessante, dentro do ciclo de maior movimento aqui da figura do tropeiro, nós ainda encontramos na zona rural capelinhas preservadas, não abandonadas, preservadas por uma comunidade às vezes mais distante um pouco, mas que volta-se para aquela capela, volta-se com aquela intenção de poder proporcionar para futuras gerações um conceito bonito, digno, de religiosidade, de amor ao próximo. Afinal de contas, tudo estamos numa passagem e só Deus pode comandar esse espetáculo.
É muito pouco que eu teria como tempo nessa gravação para falar sobre a professora Ruth Guimarães. Eu ainda, no ginásio Cachoeira Paulista, o ginásio Valparaíba, nunca me esqueço de entrar orientada, né, pelo nosso diretor, apresentada por ele também, a nossa nova professora de francês. E para minha surpresa entra aquela senhora, relativamente nova, muito bem apresentada, muito bem arrumada e, afinal de contas, uma moça vai dar aula para nós. Além de tudo, a sua ancestralidade africana, o que mais me encantou mesmo, parece coisa infantil mesmo, foi que eu nunca tinha visto uma mulher de óculos. E a maneira com que tirava o óculos e punha, com uma facilidade incrível, e a maneira com que ela acabou transmitindo para nós princípios da língua francesa. No segundo semestre, ela entra já acumulando a matéria português e a matéria francesa. Dona Ruth Guimarães, grande, querida, respeitabilíssima escritora da nossa região. Sendo membro da Academia Paulista de Letras e da Academia Brasileira de Letras, Dona Ruth deixa um legado, deixa uma contribuição, vou repetir, da simplicidade, da coragem e, acima de tudo, da presença. Sempre presente nos momentos importantes do processo cultural da nossa região. Desde o mais simples, desde o mais singelo, desde uma simples feirinha de artesanato, até uma mais profunda manifestação nos teatros de vanguarda que temos no Vale do Paraíba, com destaque a Lorena e Guaratinguetá, Taubaté e São José dos Campos. Dona Ruth, registro a minha gratidão por tudo que conheci dela, por todo o convívio que tivemos, pela oportunidade que tive de hospedá-la lá em Caçapava e aqui em Silveiras. Inacreditavelmente simples, serena, sem uma coisa que pudesse contribuir para um certo distanciamento entre o professor, o aluno, ou a mulher e o homem, entre o jovem e o professor. Acho que, sei lá, uma coragem eu dizer tudo isso, porque afinal de contas ela tem muito mais de contribuição do que todos nós podemos imaginar. Ela é de Cachoeira Paulista e falecida há poucos anos na nossa região. Aqui com essa foto em mãos, a gente rende homenagem aos meus ancestrais. Todos os meus parentes que deram origem, com toda honestidade, ao Ocílio, estão aqui. Minha mãe, meu pai, meus avós, tias, primos e a bisavó Leopoldina Carolina, que eu faço questão de dar para vocês, é essa senhora aqui, de negro, que ficou viúva com 19 anos, 5 filhos, lá na Serra da Bocaina. A vovó Leopoldina só veio para morar em Silveiras nos últimos anos de sua vida. Viveu 98 anos. Deixou todo esse bando que vocês estão vendo aqui como descendentes diretos e indiretos do seu berço, do seu ventre, eu diria assim. Uma mulher corajosa, querida, respeitadíssima. As pessoas tinham assim uma admiração enorme pela coragem dela de subir e descer essa serra, sempre em lombo de burro, fazendo questão de mostrar para todos que o papel da mulher na comunidade é não só parir, mas afinal de contas zelar do patrimônio de um povo, ou dela, ou da família, dos amigos, dos vizinhos, enfim. Minha avó se chamou, essa bisavó minha chamava-se Carolina Leopoldina Moreira de Andrade. Olha que nome bonito, Carolina Deolinda Moreira de Andrade. Era a minha bisavó Leopolda. Acho tão curioso poder falar assim, que era a linguagem bem da época aqui na nossa região. Como você percebe, traços de origem mineira,
paulista, numa integração muito grande, muito forte mesmo. Então aqui está minha mãe, desse lado está meu pai, meus dois avós, paterno e materno, enfim, tios-avós, são os quais eu rendo essa homenagem nessa manhã tão bonita, tão importante na minha vida, eu diria eu, chegante aos 80 anos, poder fazer isso de uma forma tão simplória e ao mesmo tempo, objetivamente, com a intenção de registrar a gratidão pela ancestralidade que todos temos. Um dos assuntos que mais me apaixona, não me apaixonava, hein? Repito, me apaixona, é o ciclo do tropeiro, a figura do tropeiro na nossa cultura. Imaginarmos, no caso, Silveiras e o entorno, né? Aqueles homens anônimos, heróis, dia e noite atravessando essas serras todas, esses vales todos, com a sua carga, levando a esperança, a produção sua de milho, ou de feijão, ou de arroz, para trocar na cidade em troca de mantimentos, como querosene, como azeite, enfim. Esse ciclo, esse personagem tropeiro, para mim é realmente o grande homem anônimo da história do Brasil. Sinto essa honraria também porque eu sou neto de tropeiro e que isso me deixava muito orgulhoso. Por quê? Respeitando aquele antepassado que jamais realmente negou o apoio a quem encontrava num beco, numa estrada, num caminho, numa trilha, para mostrar quem somos nós, por que nós ensinamos alguma coisa. E para mim, meu caro ouvinte, o mais importante do ciclo do tropeirismo é que ele, a figura do tropeiro, foi quem nos ensinou as palavras da língua portuguesa. Saudade, amizade, afeto, respeitabilidade, enfim, além de tudo, esse homem ainda ensinou o nosso povo a falar a língua portuguesa. Para mim, esta publicação minha, a primeira, tem uma história toda especial. Eu havia sido convidado para ser conselheiro do governador Montoro para implantar uma política de meio ambiente dos recursos naturais. Eu comentei lá, naquelas reuniões, da minha terra, das Silveiras, tão esquecida, tão abandonada, tão... não sabia, não é a palavra correta, não é dilapidada, ela estava empobrecida mesmo, violentamente empobrecida. Baixíssima produção. E então Dona Lucy Montoro me pediu que escrevesse sobre esse sentimento que eu tinha, que eu estava na época sobre a minha terra. Sofridos muito, artesãos maravilhosos, gente boníssima, gente muito simples, porém estavam sem motivação. E isso me levou a escrever sobre essa publicação, Voltando às Origens, onde eu relato isso com muita segurança, de me lembrar que quando eu ainda criança saí daqui, achava que ainda teria uma expectativa de poder crescer o conceito de tropeiro, o conceito de meio ambiente, enfim. E surgiu aqui também, para o conhecimento de vocês, o primeiro município brasileiro que teve uma carta de defesa do seu patrimônio cultural e ambiental, registrado, reconhecido e dignificado até hoje pelas instituições culturais da nossa região. Acho que é prudente comentar também a riqueza do homem, do personagem homem daqui da minha terra. Todos de origem tropeira somos, todos por sofrimento enorme, eu creio mesmo que são artistas. Por que isso? Pensando que na Revolução de 1842 foram assassinados 42 ou 46 chefes de família da minha terra. Existe até um monumento à entrada da cidade sobre isso. Como também na Revolução de 32, aqui não houve morte.
Mas houve, para mim, uma situação mais dramática ainda. Foram incendiados todos os documentos da cidade, da Câmara, da Igreja, do Fórum, que mantinha ainda a comarca. Enfim, nós ficamos absolutamente sem identidade. E essa força, sem registro, diria assim, é que leva aos meus conterrâneos serem artistas espetaculares, maravilhosos, artesãos incríveis, com obra reconhecida internacionalmente.